Primeiro você entende, depois você decora. E para entender, precisa refletir e pensar. Essa é a orientação do sábio. Tá decorando o versículo à torto e à direito sem saber o contexto? Para um pouquinho, pensa um pouquinho, entenda o texto. Depois, se quiser memorizar, memoriza. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso aqui é muito bem-vindo. E hoje eu queria falar com você sobre decorar versículo. Pare de decorar versículo, tá? Para com esse negócio. Primeira coisa que você vai fazer é tentar entender o texto. Quando você souber a porção de texto que faz sentido ele todo junto, aí você decora aquilo. Agora, versículo é um negócio que na Bíblia, no Novo Testamento em especial, só veio a existir no século XVI. Lutero, Calvino, fizeram a reforma da igreja, não tinha versículo ainda. Tá? Então, padronizadinho, bonitinho. Já estava dividido em capítulo, a Bíblia já estava dividida em capítulos, mas em versículos a gente ainda não tinha uma padronização universal como a gente tem hoje. E essa padronização em versículos que a gente tem hoje, ela é um tanto arbitrária. Ela não se preocupa necessariamente com uma divisão que faça sentido. Às vezes você tem um versículo que a ideia começou no versículo anterior, ou então ele não terminou a ideia ainda, e o outro fica meio pela metade. Por isso o cara cita assim, versículo tal, capítulo tal, versículo tal, A. Por quê? Porque divide em A e B, porque o versículo não faz tanto sentido assim. Então, saiba, versículos não são sagrados. Originalmente eles não estavam na Bíblia. Eles só aparecem muito depois. Lutero e Calvino reformaram a igreja sem que eles ainda tivessem aparecido no texto bíblico. Hoje a gente tem, eles nos ajudam muito para que a gente possa se localizar e inclusive memorizar algumas passagens, é verdade. Mas não adianta nada memorizar sem entender. E cara, o texto bíblico já falava isso. O texto bíblico já orientava isso. A gente vai ler hoje, com o auxílio da Bíblia 365, que se você não tem a sua ainda, passa aqui na descrição, tem um link para você ir na Amazon, receber isso aí na porta da sua casa. Quem sabe, você pode enviar de presente para alguém. É um baita de um presente a Bíblia 365. A gente vai ler hoje Provérbios, no capítulo 22, dos versículos 17 até o versículo 19. Então, de 17 a 19. Ouça a palavra dos sábios, dedique o coração à minha instrução. Então, primeira coisa que você vai fazer com a instrução, tá? E aí a instrução aqui é do proverbialista, mas quando você recebe a instrução do texto bíblico, Torá, a lei, pode ser traduzido como instrução, inclusive, tá? Quando você recebe a instrução do texto bíblico, qual a primeira coisa que o proverbialista orienta você a fazer? Dedique o coração. E aí a gente tem uma percepção, às vezes, muito ocidental da palavra coração e carrega para essa passagem algo de emotividade, afeto, né? Dedique o coração à instrução. Quando, na verdade, o coração é o centro da mentalidade humana no Antigo Testamento. Tá? Quando a gente pensa na Bíblia hebraica, a palavra coração, ela carrega uma série de conotações correspondentes ao nosso cérebro, à nossa mente, numa cabeça um pouco mais ocidental. Então, coração vai estar envolvido com vontade, desejo, vontade ativa, planejamento, compreensão, memorização, inclusive. Mas coração sempre vai estar envolvido com atividades que a gente geralmente relaciona a atividades mentais na antropologia da Bíblia hebraica. Tá? Então, quando ele fala dedique o coração à minha instrução, o que ele está querendo dizer é o seguinte: eu instruí, você não é soldado e eu general.
Soldado e general funciona assim. O general instrui, sim, senhor. Não, 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 não. O texto bíblico não funciona assim. Provérbios não funciona assim. Tá vendo essa instrução? Dedique o coração a ela, ou seja, reflita, pense, leve para o travesseiro, vá dormir com ela. Raciocine em cima, entenda. Eu não quero que você faça as coisas sem compreender, sem raciocinar, sem ter dedicado um mínimo de atenção. Não, 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 não. Tá instruído? Agora você vai matutar, botar a cachola para pensar nesse treco. É valioso para você? É um negócio que faz sentido? É um negócio que você diz que é a boa e única instrução para fé e prática? Então você vai botar a tua cachola para se dedicar em cima desse treco. Se você realmente valoriza, você pensa naquilo. Quando você está apaixonado por uma menina, você pensa nela. Olha só como coração e emotividade tem a ver também com a mentalidade, né? Aqui não estou falando tanto da antropologia bíblica, mas meramente da nossa percepção humana. Você está apaixonado por uma garota, você pensa nela. Você está apaixonado por um garoto, você está apaixonada por um garoto, você pensa nele. Você valoriza alguém, você pensa naquela pessoa. Você valoriza o que está sendo ensinado, você pensa, reflete, leva ao travesseiro, tenta entender, compreende. Dedique o coração à minha instrução. Porque é bom guardar no coração esses ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Então, decorar, guardar na memória, guardar no coração. Guardar na memória esses ditados é bom, tenha sempre na ponta da língua. Agora, os provérbios, eles são ditados. Então, isoladamente, eles funcionam muito bem. Agora, um discurso é mais difícil de você fragmentar um pedacinho e sair decorando. E de forma que vá fazer sentido. Não, para você se dedicar, pensar no discurso, você tem que pensar no discurso inteiro. Para você saber o que aquela frase que você consegue decorar faz sentido, você tem que saber o sentido que ela faz no meio do todo. Então, se você se dedicou antes, por exemplo, Epístolas Paulinas, a gente adora decorar versículos de Paulo. Se você se dedicou a pensar naquele versículo, você já sabe que aquele versículo é dependente do resto do contexto literário que ele está inserido. Só então você vai memorizar. Entende primeiro. Todo crente sabe o que está em João 3,16, mas o que está no versículo 15? O que está no versículo 17? Para quem Jesus está falando aquelas coisas? Em que contexto? Qual foi a pergunta que foi feita para ele? Vai lá no capítulo 3 de João, dá uma olhada. Hoje eu as ensino a você para que confie no Senhor. Ele não recitou, ele ensinou. E ensinar esses ditados, essas frases, é mais do que apenas fazer conhecer. Ó, eu disse aí, agora você decora. Não, o processo de ensino é diferente. O professor que de fato ensina, ele está preocupado com a compreensão do aluno. Por isso eu digo, entenda, depois decore. Versículo não é sagrado. Se você trata como se fosse, você corre o risco de idolatrar um númerozinho. Entretanto, a memorização amplamente estimulada no texto bíblico e aqui também. Guarda na testa, escreve no batente da porta para nunca esquecer. Deuteronômio capítulo 6. Decora, mas depois de entender. Tá bom? Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.